Olá, este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos falar da Quaresma e os hábitos alimentares que esta data proporciona. Neste bloco, os cuidados na hora da compra do bacalhau e do ovo de Páscoa. Quando falamos em Quaresma e Páscoa, vem logo à cabeça o famoso bacalhau. O hábito de comer bacalhau veio para o Brasil com os portugueses, já na época do descobrimento. Para quem pensa que existe o peixe de nome bacalhau nadando pelos mares afora, a nutricionista Andreina explica que não é bem assim. Bacalhau não é um peixe, não é uma espécie. Bacalhau é a maneira com que esse peixe é conservado. Então ele é salgado, é o nome que se dá ao bacalhau. Então a gente tem o bacalhau da Noruega, nós temos o bacalhau da Finlândia, nós temos o bacalhau do Pantanal, que é o nosso bacalhau brasileiro, por sinal muito bom, com vários tipos de peixe, usando o filé do peixe, por vezes o peixe inteiro. O preparo de um bom bacalhau começa na hora da compra. Para escolher o bacalhau, nós precisamos apreciar bastante as características dele, as características físicas. Uma coloração boa, um bacalhau que esteja bem embalado, com odor característico. Claro que o odor do bacalhau ele é um odor mais forte, mas dá para perceber quando ele é característico do peixe. Nós precisamos, de preferência, pegar um bacalhau que esteja embalado, que esteja armazenado em condições visíveis de higiene, com prazo de validade, a data da manipulação daquele produto. Pode ser de lombo ou pode ser em tiras. Antes de levar o bacalhau para casa, o consumidor deve estar atento a alguns cuidados. Quando esse bacalhau, quando olhamos essa característica física deles, para que ele não tenha pontos de bolor, crescimento de fungos, que ele pode ter sido salgado de maneira inadequada e não está apropriado para o consumo. Aqui nós temos um lombo, né? A gente chama do lombo o filé do bacalhau. Nós podemos também estar comprando as aparas, que são as tiras, as lascas de bacalhau que eles chamam, que também tem um paladar agradável, que fica muito bom em preparações com purê de batata, salada de bacalhau com grão de bico, tudo isso pode ser aproveitado. E para tirar todo aquele sal do peixe e ainda manter as fatias firmes, consistentes, Andreina explica que é necessário um processo lento e dentro da geladeira. Para dessalgar o bacalhau, que é um ponto muito importante, que nós temos que estar preocupados com a alta ingestão de sódio, né, nesse bacalhau, e que está aí prejudicando os hipertensos, então nós vamos colocar o bacalhau de molho, tá? Em água de preferência gelada e dessalgá-lo dentro da geladeira, porque ele vai ficar com as lascas mais bonitas, ele vai crescer e vai ficar com essas postas bem firmes, ele não vai ficar muito amolecido. E você vai trocando essa água ao longo do dia, tá? Vai descartando aquela água, colocando água nova e voltando para a geladeira, até que você deguste uma fatia do bacalhau e veja se está com o ponto que você desejar. Seguindo todas as etapas, é só saborear o bacalhau, que pode ser feito de várias maneiras. Coloque para ferver. Assim que levantar fervura, pode desligar o fogo. Outro produto consumido nesta época é o ovo de Páscoa. Para Vinícius Musetti, responsável pelo Procon Câmara de Passos, um dos cuidados na hora de levar o produto para casa é verificar bem o que está comprando e não perder o cupom fiscal. Peço que os consumidores, antes de comprar, verifiquem bem, porque como o consumo agora é exagerado, e guardem nota fiscal também, porque depois fica difícil você saber. Existem vários estabelecimentos da cidade que vendem o mesmo produto. O que vai provar que você comprou naquele estabelecimento aquela mercadoria? A nota fiscal. Então, quando for comprar ovo de Páscoa, embora o volume seja grande, geralmente o caixa entrega na hora para o consumidor ter o hábito de pegar aquilo e jogar fora ali mesmo, ou pedir para que o caixa jogue fora. Guarde, né? Porque às vezes pode vir com defeito, pode vir que... Mas assim, eu peço que o consumidor observe, para evitar esse dissabor depois, que ele confira bastante mesmo. Apalpe o ovo, vê se ele está
é quebrado, se não está, e já alega na hora. E guarde a nota fiscal. Para aqueles ovos de Páscoa que vêm com brinquedos e pequenas surpresas, a recomendação é estar atento à idade da criança, para que ela não se machuque ou engula a surpresa. E caso a surpresa do ovo não venha, o advogado recomenda. Justamente, acontece falha assim, às vezes no momento da fabricação, aquele ovo que está indicando que tem uma surpresa dentro, pode abrir e não ter nada dentro. Então, guarde a nota fiscal. A nota fiscal é o documento que vai provar que você comprou naquele estabelecimento. É o documento que vai provar o vínculo da sua compra com o fornecedor. No próximo bloco, dicas da vigilância sanitária, do PROCON e da nutricionista para o consumo de peixes nesta época do ano e os cuidados com os ovos de Páscoa. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. É na época da quaresma que aumenta o consumo de peixe, um hábito que deveria ser feito pelo menos 2 vezes por semana. Neste bloco, vamos aprender a escolher esse importante alimento. Nós precisamos falar um pouquinho então das propriedades nutricionais desse produto, né? É um produto com grande quantidade de proteína, tá? Uma proteína de fácil absorção e fácil digestão, rico em minerais e vitaminas do complexo B, importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Esses peixes de água salgada, principalmente, são ricos em ômega 3, uma gordura do bem que a gente chama, ajuda a elevar o HDL, que é o bom colesterol, ajuda a diminuir o colesterol ruim, certo? Dados apontam que o brasileiro deixa de aproveitar os benefícios do peixe na dieta do dia a dia. E uma notícia triste, que o IBGE, no último censo, ele fala que o indicado pela Organização Mundial da Saúde para a gente estar ingerindo são 12 quilos ano. O brasileiro, com tanto peixe, com tanta fartura, consome apenas 7 quilos. Nós estamos precisando de mais a metade aí para estar consumindo uma quantidade que vá nos beneficiar realmente. Com tantos benefícios trazidos pelo peixe, o consumidor deve ficar atento na hora de comprar. Para isso, a Vigilância Sanitária de Passos realiza um trabalho bem antecipado de orientação aos estabelecimentos. Na verdade, o programa de pescado ele começou no final de setembro, né, que é onde foi feito reuniões com proprietários de peixarias, né, para poder passar todas as normas sanitárias quanto ao estabelecimento, ao produto, né, para quando chegasse na quaresma já tivesse todo mundo adequado. Para o responsável pelo PROCON Câmara de Passos, o consumidor deve ter muita responsabilidade na hora de comprar o peixe. Extremamente rigoroso em relação ao pescado. O pescado é uma carne saudável, porém é uma carne que perde com muita facilidade de acordo do jeito que ele vem acondicionado, onde ele está alojado, ele pode causar contaminação e trazer assim, problemas sérios de saúde. Eu conheço pessoas que já tiveram intoxicação alimentar, não é uma intoxicação alimentar simples, do jeito que acontece com outros produtos, mas a intoxicação através de peixe é perigosíssima e eu conheço pessoas que têm sequelas graves que essa infecção deixou. A primeira coisa que o consumidor tem que tomar cuidado é saber de onde ele está comprando. Não estou querendo desmerecer as pessoas, existem vendedores ambulantes aí que vendem pescado, só observem o pescado que você está comprando, as condições que ele está te oferecendo e as condições de higiene que aquele
peixe está ali. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. A médica veterinária Luciane Maia Abreu, responsável pelos produtos de origem animal da Vigilância Sanitária de Passos, orienta o consumidor a ficar de olho no peixe. Agora a Vigilância Sanitária, na época da quaresma, a gente vai fazer um trabalho educativo para o consumidor exigir um produto de qualidade, né? Que é onde se chama consumidor de olho no peixe. Principalmente no que se trata quanto à origem do pescado, né? Por exemplo, o bacalhau, ele não traz tanto problema para a vigilância sanitária porque ele é importado. Então ele chega com laudo sanitário no estabelecimento, o que é muito diferente dos outros tipos de pescado, como por exemplo, tilápias, surubim, pintado, dourado, que é muito consumido também nessa época do ano. Só que às vezes eles não passam por um frigorífico e não recebem um selo de inspeção, que é extremamente importante e é o que garante a sanidade do produto. Bem, nós falamos da escolha do bacalhau, um peixe relativamente fácil de ser escolhido, porque dificilmente nós vamos encontrar um bacalhau perdido, vamos dizer assim. Nós precisamos ficar atentos na escolha dos peixes congelados, nos peixes frescos, né? Nós temos o salmão, que é um peixe de água salgada, né, de águas profundas, rico em ômega 3, mas ele precisa ter uma coloração bem rósea. Ele precisa estar com a carne firme e o congelamento dele, a gente precisa colocar a mão e sentir que está duro, com o vácuo bem feito, para que ele não tenha perdido as características normais dele. Nós temos aqui postas de peixe que estão bem congeladas, a gente precisa ver se essa embalagem está íntegra, se ela está fechada, observar muito a data da manipulação e o prazo de validade desse produto, que é um produto altamente perecível, certo? Nós temos aqui o nosso filezinho da região, que é filé de tilápia, peixe de água doce, tão apreciado, sabor assim muito bom. Diferente do peixe de água salgada, nós temos o nosso peixe de água doce, que devemos prestar muita atenção nas mesmas condições, características físicas, odor, o processo de embalagem dele, o prazo de validade, a data de manipulação, tudo isso muito importante para a gente estar consumindo um peixe íntegro. Ela ainda orienta que na hora da compra devemos procurar o selo que vem na embalagem. Tanto em supermercado quanto em peixaria, o consumidor deve procurar um selo, que aqui no caso do município de Passos são aceitos o selo de inspeção federal, que é o CIF, e vem o número embaixo do estabelecimento que processou o produto, ou então o selo do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que também é um selo em forma de triângulo, que vem com o número também do estabelecimento responsável por aquele produto. Se por acaso não for encontrado nenhum desses dois selos, entendeu, no produto, pode se tratar de um produto clandestino e pode colocar em risco a saúde do consumidor. Ele fica na embalagem principal, entendeu? Peixe fresco deveria ter a testeira, que a gente chama, né? A testeira é o seguinte, o peixe vem numa caixa e lá vem o selo da inspeção. O bacalhau também é feito com testeira. Ele vem numa caixa e tem o selo da inspeção na caixa. Outro fator importante fica por conta da higiene dos estabelecimentos e também da refrigeração do local. O consumidor deve observar também a higiene do local e do manipulador de alimentos. Apesar de ser peixe, né, o pessoal acha que peixe não é alimento, às vezes eles não consideram como alimento, né? Mas o manipulador tem que ter touca, tem que lavar a mão, né? Não pode mexer com dinheiro e peixe ao mesmo tempo, né? O tipo de exposição, por exemplo, se ele for congelado, né, ele tem que estar a uma temperatura de menos 18 graus. Se ele for exposto fresco, ou ele tem que estar sob refrigeração no máximo a 0 graus, ou então numa densa camada de gelo. Entendeu? Expor peixe à temperatura ambiente leva à contaminação e pode levar a uma intoxicação grave. Em caso de denúncia, o consumidor deve entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3521-1405 ou na própria sede da Vigilância Sanitária, que é na Rua Lavras, 417. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre a Quaresma com o Padre Juvenal, da Paróquia São Judas Tadeu. Já já, não perca!
Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje, Quaresma. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, o padre Juvenal Cândido Martins, da paróquia São Judas Tadeu de Passos, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre Quaresma. É um prazer poder conversar com o senhor, viu, padre? É uma alegria, é um prazer receber vocês aqui e, a partir de vocês, também comunicar com o povo, falando um pouquinho a questão da Quaresma. A própria palavra diz Quaresma, 40, não é? No Antigo Testamento, nós lembramos os 40 anos do povo hebreu caminhando pelo deserto, iluminados, orientados por Deus, em busca de uma terra prometida. Já na plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, vem a esse mundo ser o nosso Redentor, e nos convidar a caminhar com Ele, Ele também fica 40 dias no deserto, em profunda oração, saindo do batismo do Rio Jordão e entrando no deserto, conhecedor que é da realidade humana, e Ele, nesta caminhada, quis ficar conosco, e nós, nesta certeza, caminhamos também nesse tempo quaresmal estabelecido pela Igreja, num gesto de amor e de compreensão, não de uma história recente ou remota, mas na certeza de que Deus caminha conosco. Portanto, Quaresma são 40 dias de reflexão, de espiritualidade, de aprofundamento, na busca do ser maior, o ser transcendente, o ser interior, o ser espiritual. Esta é a proposta e também o significado da Quaresma para todos nós cristãos. Padre, com relação ao catolicismo, né, quais as obrigações de um católico nesta época? Todo ser humano, principalmente nos dias de hoje, muito se fala na liberalidade, na liberdade humana. E é óbvio que o ser humano, sem a liberdade, ele estaria desprovido daquilo que é essencial para a vida. Então, nós não falamos muito de obrigações quaresmais, mas abordamos um tema assim, como proposta de um Deus que é bondoso para todos nós. A Quaresma é um tempo em que nós refletimos duas realidades que envolvem o ser humano. Primeiro, esta realidade da liberdade humana, e eu repito que o ser humano sem liberdade, ele não é ninguém, não é nada e não tem condições de viver. Porém, o ser humano cristão, ele tem fé, e pela fé, o tempo da Quaresma pede de nós alguns gestos de renúncia, não no sentido somente de compreender o que isto significa, esse despojamento, mas no sentido de estarmos também mais próximo daquele que é a razão da nossa caminhada, Jesus Cristo, que, na plena liberalidade, na plena liberdade, aceitou do Pai a missão, conduziu esta missão até o fim, nos ensinando que, através disso, deste gesto de amor, Ele está sempre perto da humanidade. Então, a Quaresma tem alguns preceitos, eu não vou dizer assim, mandamentos obrigatórios, mas alguns preceitos no sentido de que o cristão, o ser humano, exercendo plenamente a sua liberdade, renuncie a algumas coisas essenciais até para a vida humana, no sentido de ser mais espiritualizado e conhecer mais em profundidade o dom da solidariedade que passa por Deus no seu Filho Jesus e chega até nós. Portanto, algumas coisas da Quaresma vêm para nós em forma de convite à renúncia, como eu disse e repito, com plena liberdade, para conhecermos em profundidade também a dificuldade tão grande que muitos e muitos dos nossos irmãos passam, não por plena liberdade, mas porque a condição socioeconômica, enfim, os levam a viver neste sofrimento.
Padre, com relação ao jejum e à abstinência, né? Como é feito isso atualmente? Como a igreja coloca isso para o cristão? Ok. Falando como cristão, como padre, e falando para o povo no modo geral, a nossa cultura, a nossa região, o nosso Brasil, as pessoas são cristãos, um tanto deles católicos. Eu digo o seguinte: o jejum, ele foi uma experiência que o próprio Cristo fez no deserto, porque o jejum, ou a falta de um alimento, ele traz para o ser humano grandes tentações. A fome realmente ela traz para a humanidade assim situações muito difíceis. E Jesus, jejuando, ele venceu algo que foi muito importante, porque na hora que ele estava com fome, o tentador queria que ele transformasse a pedra em pão. E ele percebia que, e ensina isso para nós, que é melhor ter um momento de jejum, ter necessidade de algumas coisas materiais, não é, para o nosso corpo, em vista de um bem maior espiritual, que é estar em plena sintonia com a graça e com a vontade de Deus. Mas eu também acho que o jejum, e aqui é importante não sair da nossa visão de cristianismo, mas eu vou abordar um tema também que é importante sobre o jejum, porque ele é terapêutico. Olha, corre-se muito maior risco de morrer por excesso de comida do que por falta dela. Então, o jejum, ele também nos disciplina, não é? O jejum nos mostra que nós, disciplinados, corretos na nossa forma de alimentar com dignidade e respeito, nós não precisamos de tanto assim. De certa maneira, o excesso de alimento, ele representa também um excesso de ansiedade do ser humano, né? E o jejum, ele faz, então, com que nós nos desapeguemos àquilo que mantém o corpo e podendo, então, contar com aquilo que coloca a nossa alma, o nosso espírito em pé, que é o gesto de fé, no sentido de renúncia do meu ter, do meu alimento, para o bem do outro, daquele que realmente precisa. Nesse sentido, o jejum, ele dá uma lição para nós de fraternidade, não é? O pouco, quando é repartido, ele cria uma rede de solidariedade tão grande que ninguém morre, não é? Então, os nossos irmãos, o povo aí mais do senso comum, tem um provérbio que diz assim, que o pouco com Deus é muito. Essa palavra muito popular, mas muito inteligente do nosso povo, representa que nós, com a solidariedade, com a fraternidade, poderemos, a partir da prática do jejum, estarmos solidários para com aqueles que mais precisam. Também sobre a abstinência, você dizia, junto com o jejum, a questão da abstinência. Olha, nós vivemos uma realidade, uma sociedade em que a pessoa está sendo tentada a ter para viver ou para sobreviver. Abster-se de alguma coisa é compreender, é ter plena compreensão de que não precisa de tanto assim para viver. Então, a abstinência, abster-se de algo, né? Às vezes nós vamos nos apegando a tantas coisas nesse mundo, pensando que precisamos de tudo isso para viver, e quando vê, o nosso fardo fica tão pesado e nós não conseguimos carregar tudo aquilo que temos. Então, a abstinência, ela tem também esse sentido de desapego para estarmos em plena harmonia com o nosso ser, com a humanidade e com o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Mas, Padre, a Quaresma é época de reflexão e de caridade com o próximo? Reflexão e caridade são duas palavras que, na minha opinião, elas foram roubadas, foram tiradas de nós, né? Dificilmente o ser humano moderno tem um tempo para reflexão. Eu tenho acompanhado pessoas que dizem assim que precisa de um tempo para refletir e eles param fisicamente, mas o cérebro continua trabalhando a 100 por hora.
Às vezes a pessoa para refletir, mas não consegue dormir, não consegue estar bem. É muito comum a queixa das pessoas dizendo que pegou férias e não descansou. Por quê? Se descansa o corpo, mas não descansa a mente. A reflexão é algo diferente, é uma interiorização, é voltar para mim mesmo, para o mais profundo do meu ser, para conhecer a minha realidade última, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e a partir daí a gente fazer uma caminhada muito tranquila. Porém, esta paz, não é, que a reflexão propõe, ela está sendo roubada porque nós temos tantos afazeres que mal podemos parar para refletir. Então é muito importante essa questão da reflexão. E outro detalhe decorrente desse, você falou de caridade. Nós estamos percebendo que na correria, no dia a dia, nós queremos o primeiro lugar na fila do banco, nós queremos o primeiro lugar no ônibus, enfim. Então, com esta correria e com este corre-corre, e na ânsia de ser atendido primeiro, nós estamos perdendo a dimensão da caridade e da fraternidade, no sentido de eu oferecer de mim para o bem do outro, o meu lugar para que o outro seja melhor solicitado e atendido. De modo que são duas coisas que me faz refletir muito na Quaresma, que são propostas da igreja para esse tempo, mas que às vezes não acontecem. Nós fazemos um certo silêncio religioso nesse tempo, mas continuamos atribulados em relação a todos os problemas da vida, do dia a dia, do cotidiano. Então precisa ter muita atenção. Porém, nós reafirmamos que Quaresma é tempo de interiorização, tempo de reflexão e tempo para pensar a fraternidade de forma bem abrangente. Padre, eu gostaria que o senhor colocasse uma mensagem, até para a juventude, que é o tema desse ano, da Quaresma, e para a gente finalizar a nossa entrevista. Fraternidade e juventude é a proposta da campanha da fraternidade desse ano. E a resposta dos jovens no lema é: eis-me aqui, envia-me. O que é campanha? Campanha indica que um grupo de pessoas se reúne para fazer algo de bem comum para alguém que realmente necessita. Isso é uma campanha. E fraternidade? Se faz fraternalmente. Porém, a campanha da fraternidade ela não esgota essa temática tão complexa e envolvente da juventude. Eu falo para os jovens assim: quem é o jovem? Você que conversa comigo hoje achando que é jovem, amanhã você não é mais. Porque a tecnologia, a sofisticação, o automatismo e a correria toma conta do seu ser, não é isso? Eu vou dar algumas dicas assim, rapidamente, para que todos entendam. Por exemplo, no Brasil, diz assim que precisa de mão de obra especializada. O jovem treina hoje e amanhã já está superado o seu treinamento porque outra tecnologia está sendo colocada. E aí diz assim que o jovem não está preparado para o trabalho. Isso é um pecado contra esta força bonita da natureza que é a juventude. O que nós queremos é que a campanha da fraternidade seja compreendida e que a partir da campanha vocês tenham acesso a todos os bens da natureza e também os bens sagrados de Deus para vocês. Desejamos felicidade, muita paz e alegria. E peço a vocês, jovens, tenham paz e ciência. Paciência, porque Deus é Pai, Deus está junto e realmente Deus coloca os dons da vida e o futuro da humanidade nas mãos de vocês. Felicidade e paz. Muito obrigada, Padre. O VESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e, após o período da Quaresma, uma feliz Páscoa para todos vocês.